Fala, meus amigos e amigas palmeirenses. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também e vamos pro vídeo. Ontem, Vicky, também muita bronca e o torcedor, assim, tem cobrado algumas pessoas. Tem cobrado Rafael Veiga, tem cobrado muito também do Abel Ferreira, que a entrevista coletiva não trouxe muitas respostas, né? Diferentemente do que a Lili falou, né, o Abel Ferreira sobre o Yuri Alberto, o Abel Ferreira em momentos mais difíceis costuma ser um cara um pouco mais ríspido, né, até por conta dos últimos anos, ele sempre falou que o Palmeiras aí foi um pouco perseguido pela imprensa, pela torcida, enfim, o Abel Ferreira está no último ano de contrato dele, né, aí a gente pode até destacar uma apuração de hoje mesmo do nosso site, espn.com.br, do nosso grande Daniel Bocato, trazendo como está essa situação de renovação do contrato do Abel Ferreira, né? Porque ele já chegou a dizer no Campeonato Paulista, numa partida contra o Novo Horizontino, que esse era o último ano de Brasil dele. Então, o último ano que ele estaria aqui no Brasil. É o último ano de contrato. Depois do Mundial, a diretoria vai sentar para conversar de fato com o treinador e ver se existe a possibilidade. Leila Pereira nunca escondeu aí que tem vontade de tê-lo, né, com o Palmeiras para os próximos anos. Então a gente vai saber disso mais ao longo da temporada, mas é claro que perder este título não influenciou em absolutamente nada. E aí trazendo esses outros destaques, né, esses outros personagens, Rafael Veiga, como você lembrou aí dos 7 pênaltis perdidos para o lado do Veiga e 7 pênaltis convertidos em 7 pênaltis defendidos para o lado do Hugo Souza. Além disso, né, vale lembrar também que o Veiga só falhou, podemos assim dizer, em uma decisão em termos de pênaltis, além dessa. Foi numa semifinal de Copa do Brasil em 2022 contra o São Paulo, que ele faz o gol que leva o jogo para os pênaltis, mas ele acaba perdendo os pênaltis ali na disputa também. Então é um jogador assim que acaba sofrendo esse momento de revolta, podemos assim dizer, da torcida que está muito acostumada a vencer nos últimos anos, né? Sobrou para todo mundo ontem, Mari, nas redes sociais, Vitor Roque, o próprio Estevão, que a torcida tem muito carinho por ele, o pessoal pedindo o Endrick de volta, né, sentindo falta do Endrick, falando como o Endrick era importante para esse time, enfim. O torcedor tá chateado, né, mais um título aí mas um título que acabou escapando, podia trazer esse tetra inédito, mas por aqui, na Academia de Futebol, é um novo dia, hoje tem treino 4 da tarde, porque domingo tem Campeonato Brasileiro e o Palmeiras, como sempre, entra como forte candidato a todas essas competições. Mari. A Vicky destacou a apuração do espn.com.br. Acho que ninguém aqui é maluco de pensar em não continuidade do Abel. Mas está devendo, não tá, Jailson? Assim, a minha sensação é que tá faltando... A gente fala do plano do Abel, mas tem um tempo que falta talvez algo novo do trabalho do Abel. Alguma resposta que ele não está conseguindo tirar. Por vezes, claro, com um elenco mais curto, com um elenco mais enxuto, dando justificativas que a gente entende, mas já tem um tempinho que a gente não tem visto o Abel resolvendo algumas questões do Palmeiras. A minha opinião é que o Abel, eu já falei isso aqui também, o Abel tá tirando leite de pedra do elenco do Palmeiras há bastante tempo. No ano passado, tudo bem, o Estevão ali acaba colocando o campeonato no bolso, né, pelo lado direito. Em 2023, o Endrick também, agora ele... Beleza, teve uma derrocada também do Paulo. Uma derrocada do Botafogo e agora teve os reforços e tudo mais. Só que o resumo, para mim, desse Palmeiras de agora, e a gente até falou também sobre o Vitor Roque, porque o Palmeiras gira e tem que dar a bola no Estevão para ver se acontece alguma coisa. Só que contra os times maiores, tá rolando toda essa piada, né, entre os rivais do Palmeiras, do Estevão que só joga contra time menor. Contra os times maiores, os times são melhores preparados e acabam conseguindo cercar o Estevão, que fica preso do lado direito com 2, 3 em cima dele. E aí não tem ninguém do lado esquerdo para você dividir as atenções. Aí fica o Estevão preso e vai tocar a bola para trás. E aí você pega o Vitor Roque, você gasta uma bala no Vitor Roque para cruzar a bola para a área, não vai adiantar nada. Ainda mais com o Gustavo Henrique, que tem 1,90 e tantos lá, tu vai cruzar a bola para a área, não vai adiantar. Então, eu acho que sim, agora já não tem mais tempo, né? O tempo que teve foi essa preparação para a final. Mas eu acredito que o Abel Ferreira vai ter que dar uma treinada mesmo, ver o que dá para ajustar nessa equipe. Mas eu acho que principalmente ver se quando o Paulinho estiver apto para jogo. Quando o Paulinho estiver apto para jogo, eu acho que vai ser uma diferença considerável do lado esquerdo. Não sei se vai ser uma dupla, ele e o Vitor Roque com muita movimentação, caindo ali o Facundo Torres, enfim, o Rafael Veiga como essa peça cerebral e o Estevão aberto do lado direito, e o Estevão só fica até, né, depois do Mundial, até o Mundial, quer dizer. Então a gente tem que ver o que o Abel Ferreira vai conseguir arrumar desse time. Só que no momento,
pegar a bola, dar no Estevão pelo lado direito e cruzar a bola para a área, pro Vitor Roque, não vai adiantar nada. E assim, o Abel precisa ser cobrado internamente. Uma coisa é um treinador vencedor, não é papo ali de demissão de fim de ciclo. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas há falhas. E uma delas, o repertório do time. Com o melhor elenco nas mãos, foi o momento em que o Abel entregou menos. No fim do ano passado, o elenco já foi qualificado na janela do meio do ano e ele não tirou tudo que podia. Tudo bem que teve um vice-campeonato brasileiro, ok, mas precisa ser cobrado também em relação ao comportamento. O chilique que ele dá ontem, na expulsão ali, em que ele é justamente expulso de campo, não dá para aceitar mais. O Abel já viveu esse tipo de situação e precisa internamente que alguém o repreenda por esse tipo de comportamento. Neoquímica Arena, Caldeirão, o jogo começa... Te entregou o que você queria, Jailson? Não, mas é isso. Mas aí tudo bem, né? Final não se joga. Se ganha? Final se ganha. Tá. E o Corinthians... Isso você perdoa? Perdoa. E os dois técnicos levaram muito a sério isso. Exatamente. Final não se joga, final se ganha. E para mim, desde o primeiro minuto do jogo, o Corinthians deixou muito claro. Porque não teve pressa nenhuma e estava certo, como a gente falou ontem. Qual era a vantagem do Corinthians? Uma vantagem ok. Não era uma vantagem gigantesca, mas soube transformar essa mínima vantagem em 90 minutos de pesadelo, que eu digo assim, Palmeiras, porque o Corinthians não teve pressa. E aí o Corinthians foi chamando, Palmeiras, vem aqui, vem marcar em cima, que se você não tiver pressa para tomar a bola de mim, eu não vou devolver a bola para você, o Hugo não vai dar chutão. E foi isso, durante boa parte do primeiro tempo, o Corinthians sem pressa nenhuma, tocando a bola de um lado para o outro, apertava um pouco no meio campo, recuava no Hugo. Mas não estava morno, né? Não tava aquela troca, não tava aquele jogo assim, sem vontade, sem chegada. Não, vontade teve desde antes. A gente falou ali, a troca ali botar ali de supapo entre os dois. Eu não sei, eu acho que eram seguranças do Corinthians e do Palmeiras, algum tipo de discussão. Mas morno não tem como o Palmeiras e o Corinthians ser morno. Mas eu digo que o Corinthians tinha uma estratégia de jogo muito bem definida, que era chamar o Palmeiras para marcar alto. O Palmeiras não marcou alto, então o Corinthians ficou com a bola. Eu achei essa estratégia muito boa. O Hugo não devolveu a bola pro Palmeiras. Então acho que isso é um detalhe, assim, pequeno, mas é um detalhe, foi muito significativo para mim, para justamente deixar o Palmeiras um pouco mais nervoso, para tentar subir um pouco mais. E aí quando subiu foi essa jogada aí, ó. Subiu um pouquinho, o Memphis, como você falou, já no primeiro, na parte metade ali do primeiro tempo, uma troca de passes e o Garro acha espaço. Mas eu achei que a estratégia do Corinthians foi muito clara desde o início. E o Garro jogando também, né? Porque essa era uma dúvida para esse jogo, né, Breila? Exato, Mari. E o Garro faz muita diferença para esse tipo de jogo que o Corinthians propôs, que é um jogador com capacidade de retenção de bola e é milongueiro. Jogador ali que dá um passe, que deixa o corpo, que provoca. E o Carrilho também, quando se associa com ele, o Corinthians consegue ficar com a bola sem necessariamente trabalhar muito. O primeiro tempo termina e nenhuma das equipes deu mais de 200 passes. Num jogo de final, que tem uma rotação de bola mínima, a gente espera mais do que isso, mas pela tensão, pela rivalidade, pelo ambiente, era natural existir essa postura mais conservadora do Corinthians, mas não do Palmeiras. Eu até entendo a opção do Abel de jogar com o Emi Martínez e o Aníbal Moreno, reforçar o meio-campo para dar mais espaço para os jogadores de frente, dar mais liberdade, mas o Palmeiras não se aproveitou dessa liberdade. O primeiro lance do primeiro tempo, né, bem antes do Veiga perder essa penalidade, é o Vitor Roque fazendo um passe direto para o Everton olhando, dando um balão para frente para ninguém. Então o Palmeiras teve pouquíssima inventividade, zero criatividade. O Veiga participou muito pouco do jogo. O Vitor Roque, nos lances em que foi acionado, não cavou um pênalti, sofreu um pênalti e cavou a expulsão do Félix Torres. Mas, fora isso, participou muito pouco do jogo. O Estevão bem marcado novamente pelo Anrileri. O Facundo Torres também com pouca profundidade pelo lado esquerdo. Tem que tomar cuidado com o que eu vou falar do Facundo Torres. Foi mal, mas a equipe como um todo do Palmeiras não funcionou. E aí tem a estratégia do Abel, que no segundo tempo a gente percebe a postura do Palmeiras de tentar dar um pouco mais de passe para frente. Era muito jogador dando passe para trás. Sem olhar, sem tentar dar velocidade para o jogo. Quando tinha ligação direta, era mais no balão. E aí, quando você tem um jogador como o Vitor Roque, que é um jogador mais baixo, não é de retenção de bola, não é de jogo aéreo como o Flaco Lopes, a bola longa tem de ser no facão, na velocidade, não para ele disputar pelo alto.
E aí foi uma estratégia que não funcionou. A bola aérea do Palmeiras também, mais uma vez, não entrou. Essa bola aérea não tem funcionado do Palmeiras, fez muita falta nos 2 jogos da final. E foi um Palmeiras... O Vitor Roque não vai funcionar. Não, e foi... Eu tenho algumas coisas para falar do que você quer... Só falar com a Lili também, porque assim, acho que um ponto importante também dessa conversa é que assim, a gente tinha 2 jogos, né, Lili? Então começou o jogo, o Corinthians com a vantagem, mas vai aquele 0 a 0, brigado, as equipes tentando, marcando, chegando, é isso, não faltou vontade de ninguém. Mas efetivamente, Lili, tava aquele jogo bem estudado de final. Só que, de repente, quando tem um pênalti, eu mandei aqui pro pessoal da nossa equipe, eu mandei, gente, temos um jogo. Porque o Félix Torres, ele conseguiu marcar Foram 3 faltas no Vitor Roque. Gerar um pênalti que o Vitor Roque sofre, que o Veiga bate, mas que transforma o Hugo em herói, que faz o Abel ser expulso, mas que 2 minutos depois o próprio Félix é expulso. Então a partir do pênalti vira um segundo jogo na Neoquímica ali. Também reza, porque assim, o jogo poderia ter virado completamente aqui, Renata Ruel, loucura, porque olha, para pensar, o Jailson, tem um pênalti. Aí, se o Veiga faz gol, a gente hoje ia estar discutindo se foi pênalti ou se não foi. Se foi dentro ou se foi fora da área, certo? Correto. Se foi, se não foi, se não foi. Aí, beleza. Só que aí o Veiga foi lá e perdeu. Então, o Corinthians não vai reclamar mais porque deu tudo certo pra ele. O Palmeiras não tem o que reclamar porque ele ganhou o pênalti. E pra mim foi pênalti, mas perdeu o pênalti. O Abel Ferreira ia ficar maluco. Por quê? Porque não expulsa o Félix Torres. Sim. E ele é expulso. O que acontece minutos depois? Expulso. Félix, eu já falo Félix expulso. Fez esse favor. O Canação parece que ele foi assim, meu Deus do céu, eu fiz um negócio aqui, vai desandar. Aí o jogador faz uma besteira ou o outro salva e ele consegue salvar a partida, porque poderia ter... Eu acho que ele sentiu a pressão. Ali no final de jogo no final também. Do jogo. Imagina se sai um gol, Exatamente, o final do jogo, mas... A gente vai falar, né, de arbitragem, mas falando do jogo, eu queria destacar... Eu já estou falando isso há um tempo, você é prova dos 3 volantes do Corinthians. O Martínez, o Ranieri e o Carrilho. O que joga a bola, o Carrilho. Então, só que ontem, para mim, teve uma diferença entre todos os jogos que a gente já está acompanhando aqui do Corinthians, 2025 como um todo. Dos 3 que eu achei diferente ontem, que não teve posição fixa de nenhum dos 3. Geralmente, o que a gente está vendo? O Ranieri um pouco mais preso, aí fica Martínez de um lado e o Carrilho do outro. E eles vão alternando, né? Uma hora um sobe para encostar lá. Ontem não. Ontem, para mim, né? Minha opinião foi que os 3 participaram, tanto subindo quanto descendo. Mas não teve posição física fixa. Uhum. Então, uma hora o Carrilho estava pela esquerda, uma hora o Ranieri apareceu lá do lado direito para fazer uma jogada de ultrapassagem, cruzar a bola para a área. O Carrillo a mesma coisa. E eu acho que aí eu vou pegar no gancho que você falou do Aníbal e do Martínez. Eram 2 contra 3 nessa situação de marcação. Porque o Veiga não estava baixando tanto para marcar. E aí eles não estavam conseguindo marcar os caras. Eu acho que sim, teve a questão do Corinthians de retardar o jogo, porque já estava com a vantagem conquistada no jogo de ida. Mas para mim também teve essa inteligência da dupla Dias. Porque ontem foi diferente para mim essa questão do meio-campo do Corinthians. Sabendo que o Garro não estava 100%. Em mérito, então, do Ramon, para mim tem. Para mim tem, porque a estratégia foi, a minha opinião, tá? Que a estratégia foi basicamente essa, ó. Não, vamos ter mobilidade no meio com os 3 jogadores que estão saudáveis. Lembrando que teve problema no voo também, foi o Carrillo que teve problema, não foi? A Lili pode confirmar, foi o Carrillo? Foi o Romero. Não, foi o Romero. Mas o Carrillo jogou o jogo todo. O Carrillo e o Martínez jogaram o jogo todo. Jogou. Então, eles jogaram o jogo todo e vieram jogar tudo de novo também, sabe? Então, assim, mobilidade o tempo todo, baixando e voltando, e o Garro fazendo só a parte ali, vou jogar com a bola. Jogar protegido numa bolha protegido ali também, vamos proteger o Garro e quando tiver a oportunidade, dar a bola no pé dele, que ele pode definir com um passe ou com um chute. Então, achei que foi muito bem nessa transformação ali do meio-campo que a dupla ali, o Ramon e o Emiliano, tiveram no... Esse é um bom gancho. Os volantes. Os Dias, né? O pai e filho, eles tiram todo o peso de terem sido eliminados de Libertadores, eles espantam desconfiança, esse título alivia para a família Dias? Então, Mari, se a gente analisar o longo prazo, o Ramon Dias salva o Corinthians de um rebaixamento, mas tem ali um asterisco que foi a maneira como perdeu as Copas, em que o trabalho da comissão técnica deixou muito a desejar. Mas ainda assim, ele termina o ano com crédito pela forma como o Corinthians jogava e por ter evitado um rebaixamento que seria trágico e até terminando com vaga na Libertadores. Agora, analisando só nessa temporada,
tem a eliminação pesada, pesadíssima na pré-Libertadores. Então, o título paulista tem peso, muito peso, ainda mais por ter sido em cima de um rival. Mas não apaga a eliminação na pré-Libertadores, porque pensando para a temporada, tem um peso até maior. Aí em finança, em projeto esportivo. Mas, ainda assim, eu vejo que, fazendo uma balança, o Ramon Dias conta ali com um título agora para se defender e o fato de ter evitado o rebaixamento no ano passado e até com um bônus de levar o time para a Libertadores. Mas, em termos de jogo, o Corinthians ainda está em débito. O Corinthians pode e precisa jogar mais. O Corinthians ganhou o jogo, ganhou o Campeonato Paulista no Allianz Parque pela postura que adotou, uma boa estratégia, muito bem executada, mas, e aí não falo das finais, mas no Campeonato Paulista como um todo, por mais que tenha feito a melhor campanha da fase de grupos, faltou mais futebol, faltou mais repertório e isso ficou evidente nos jogos mais complicados, principalmente na Libertadores. Então, é ter frieza nesse momento. Acredito que se o Ramon Dias perde o título, e aí principalmente tomando um baile tático do Abel, a situação dele ficaria muito complicada. Mas o fato de ter ganhado um título, e ressalve-se, um título depois de 6 anos para um clube como o Corinthians, mesmo sendo o Campeonato Paulista, é algo relevante, é algo que precisa ser valorizado. Então é um respiro, é um fôlego, mas acredito também que o sarrafo sobe daqui para frente. E não dá para ficar apegado só a esse título, porque daqui 2, 3 meses o nível dos adversários será maior do que o Corinthians enfrentou em boa parte do Campeonato Paulista. É não se iludir, comemorar muito, valorizar muito, dar tranquilidade agora para a comissão, dar um respaldo, mas ainda assim que exista autocrítica para saber que o Corinthians precisa melhorar seu nível e precisa apagar a imagem da pré-Libertadores jogando melhor. E acho que esse é o ponto. O Corinthians precisa elevar o seu nível de jogo e crescer como equipe, como foi no fim do ano passado. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívar lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos. 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013. Na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!